Olá, telespectador amigo, este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo. E falamos sempre sobre a vida e sobre os mistérios da vida. Porque às vezes não dá a sensação que a vida é muito misteriosa? Tem algumas pessoas que trabalham, se dedicam, são disciplinados, economizam e parece que o dinheiro foge pelo ralo. Outras pessoas têm uma sensação que parece que eles não sabem quem eles são. Não sei se você conhece alguém que já te falou, eu ouço direto isso no consultório, as pessoas chegam depressivas, com insônia, com síndrome do pânico, com toque e outras neuroses e psicoses ainda numa dimensão mais severa. E durante a fala com essas pessoas, elas deixam transparecer claramente que há dentro deles uma dúvida. Eles não conseguem se identificar e nem mesmo saber quem sou eu ou quem ela é. Sabe que a pessoa que tem esse sentimento, realmente ela não consegue ser feliz. Então vamos analisar essas questões. Nós sabemos que a depressão, 95% das depressões não são biológicas, ou seja, não reagem ou não melhora com nenhum tipo de tratamento alopático. Aí então nós sabemos que existe um pano de fundo no inconsciente da pessoa, é uma depressão psíquica, ou seja, existe um trauma, um bloqueio, um processo psíquico que precisa se dissolver. Enquanto não se dissolve esse problema psíquico, não se resolve o problema. Nós sabemos que se a pessoa está depressiva, se ela está com toque, ou se ela está com síndrome do pânico, claro que o primeiro passo é procurar a alopatia, um medicamento, né? Procurar o psiquiatra, o médico. Mas nós falamos sempre o seguinte: se você toma remédio 6 meses, 3 meses, 1 ano e não vê avanço, você não deveria pensar que o seu problema não é físico. Porque o remédio só age se o problema for físico. Nós sabemos que as emoções mal digeridas são a que realmente sustentam o estado depressivo. É uma emoção mal digerida que sustenta um síndrome do pânico, ou uma bipolaridade, ou um transtorno obsessivo compulsivo. Então eu quero fazer um convite ao meu querido telespectador ou telespectadora. Pare e analise um pouquinho sobre o problema que você vem sofrendo. Quantos anos você vem tentando solucionar um problema e vem buscando as mais variadas formas de solução e não tem encontrado? Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Por quê? Por que é importante refletir? Porque todos os problemas que nós temos traz consigo uma mensagem, um ensinamento. E enquanto nós não compreendermos o ensinamento, o problema não vai embora. E nós sabemos que quando a pessoa ela busca a solução pelo medicamento, o medicamento ajuda e melhora em alguns momentos, mas em 95% das neuroses e psicoses, o remédio abafa aquilo que está dentro da pessoa. Eu costumo sempre comparar como um vulcão em erupção. Aí a pessoa vai lá, está com um problema interno, está com um problema de depressão, está com pânico, está com desejo de suicídio, vai lá e toma um remédio, ou seja, tampa a boca do vulcão. Mas ele está em erupção. Ele vai estourar em uma outra área do corpo, inclusive, sempre com problemas gástricos, dores de cabeça, enxaqueca, problemas na coluna,
problemas gástricos, insônia e uma grande ramificação de problemas. E sempre existe um pano de fundo sustentando esse sofrimento que chamamos de depressão ou de bipolaridade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, e aí nós poderíamos enumerar uma centena de nomes, de nomenclaturas para um único pano de fundo. Algo está no nosso interior e está fazendo esse vulcão entrar em erupção. Nós sabemos que, como eu disse no início, a vida realmente é um mistério. Nós estamos envolvidos em vários contextos querendo ou não, acreditando ou não, influencia as nossas vidas. Um fator que é muito falado na mídia, é muito divulgado isso através de várias escolas filosóficas, que são as influências da ancestralidade. Se nós temos na nossa ancestralidade alguém que suicidou-se, se nós temos alguém que matou alguém, que cometeu um homicídio, se nós temos alguém que morreu precocemente, morte precoce antes de 42 anos, isso tudo poderá nos influenciar. A ciência descobriu que existem campos informacionais e esses campos informacionais nos transmitem as ressonâncias e o nosso inconsciente, recebendo a ressonância de uma pessoa, reage de uma forma, de outra pessoa reage de outra. E o que pode acontecer? Uma pessoa pode criar uma enxaqueca, a outra pode desenvolver uma síndrome do pânico, a outra pode ter desejo de suicídio. São várias as formas de manifestação de um mesmo pano de fundo. Estou falando isso dentro de um contexto familiar. E passa desapercebido da sociedade uma questão extremamente importante: o filho substituto. A grande maioria das pessoas são filhos substitutos e não sabem. Talvez a mãe nunca falou que teve um filho antes dele, ou teve o filho nasceu e morreu, um natimorto, ou então a mãe abortou. Isso passa desapercebido porque a cultura nossa, como eu falei no programa passado, não leva em consideração. Mas existe um fator dentro de nós, seres humanos, algo extraordinário chamado amor e lealdade. Amor cego e lealdade inconsequente. No caso do filho substituto, nós consideramos a visão sistêmica, da psicanálise sistêmica e das constelações familiares, considera o filho substituto aquele filho que nasce depois de um aborto, ou aquele filho que nasce depois que a mãe teve uma criança e a criança morreu. Então esse filho substituto, ele não encontra o seu lugar no planeta Terra. Ele está sempre correndo atrás de não sei o que, ele não sabe o que quer. Ele tenta vários vestibulares, não dá certo em nenhum. Ele tenta um curso, tenta outro, tenta uma profissão. Daí o filho substituto sempre tem um diálogo, uma fala quase semelhante, todos eles. Nasceu no dia do azar. Por que não dá certo para o filho substituto? Porque ele carrega inconscientemente sobre os seus ombros o peso da morte daquele irmão. É como se ele tivesse que morrer, aquele irmão tivesse que morrer para ele nascer. Nós sabemos que não é desta forma, mas é desta forma, exatamente assim, que o inconsciente do filho substituto reage. Portanto, ele não dá certo nos relacionamentos, ele não dá certo na profissão, não dá certo nos estudos. E nós temos alguns pacientes, filhos substitutos, que até terminaram a faculdade, mas já fizeram 2, 3 pós-graduação e não trabalham, não conseguem trabalhar, não conseguem um mecanismo de firmeza para
alicerçar os seus destinos. Então, eu gostaria de falar exclusivamente com você, mamãe, com você, papai. Olhe para seu filho com amor. E se você tiver dentro do seu contexto existencial um aborto ou um natimorto, você deve procurar tratamento, você deve procurar ajuda. Normalmente eu recebo no consultório mulheres e homens também com depressão, e normalmente o pano de fundo da depressão, ou da insônia, ou do toque, ou da síndrome do pânico, é um aborto na família. E a mulher, ou mesmo o homem, eles são enfáticos em dizer: não, doutor, eu já confessei esse pecado. A questão, meus queridos, não é a questão de confessar o pecado. Se você tem uma religião e você acha que abortou e você deve confessar para o sacerdote, está ótimo, está tudo certo. Isso é uma questão religiosa. Mas quando nós falamos do aborto, nós não falamos num contexto religioso. A vida não está embutida num contexto religioso. A vida está alicerçada dentro de um contexto psíquico, ou seja, no interior da mamãe, no interior do papai, no interior dos filhos. Aquela ausência do abortado é sentido. Aquela ausência do natimorto é sentido. Não estou dizendo que a mamãe teve culpa pelo aborto ou pelo natimorto. Claro que não. Não é essa a minha intenção. Mas a minha intenção é dizer que o filho substituto, ele capta no inconsciente dele as ressonâncias de dores da exclusão do abortado ou do natimorto. E daí é que vem o processo de identificação. Ele não consegue se dar bem na vida, ele não consegue saber quem ele é, nem saber o que ele quer fazer na vida. Por quê? Ele está identificado com o sofrimento desse irmão abortado ou natimorto. E aí, o destino desta pessoa é muito pesado. Dá-se a impressão que ele não tem nenhuma capacidade, ou que não tem nenhum merecimento. Sempre dá errado, sempre é envolvido em conflito, envolvido em discussão, envolvido às vezes até em agressão verbal e até física, porque ele não consegue ser ele não consegue exteriorizar a essência. Dr. Scheffer, mas nesse caso, o que nós precisamos fazer? O nosso instituto, ele trabalha com as questões da alma. É isso que eu quero lhe falar e quero que você entenda. Nós fazemos um batismo da alma abortada, junto com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão mesmo. Nós usamos a hipnose. Dentro do contexto hipnótico, a consciência se expande e nós entramos em contato com aquela alma que está imantada no psiquismo da pessoa, tanto da mãe quanto da irmã, do irmão ou do pai, e nós fazemos então uma celebração de batismo dessa alma abortada e posteriormente nós a encaminhamos para a luz. É uma verdadeira transformação na vida da família e principalmente hoje, que eu estou falando na questão do filho substituto. Um aborto ou um natimorto, ele pode trazer várias consequências para vários membros da família. O casal pode separar, o casal pode esfriar-se sexualmente, mas nenhum carrega um peso maior do que o filho substituto. O filho substituto, ele sente aquilo que tem um peso e ele tenta resolver esse peso, anulando o seu próprio destino. E normalmente os pais escondem isso, principalmente a mãe. Se ela fez um aborto, ela já confessou, ela acha que está resolvido. Não, não está não. Você precisa de uma interação psíquica com essa alma abortada, um batismo dessa alma abortada e um encaminhamento. Isso é feito em sessões terapêuticas no nosso instituto. Se você tem um filho substituto, olhe para ele com amor. E se precisar de ajuda, conte conosco. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.